Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia. Que o Senhor te renove, que o Senhor te fortaleça e te abençoe mais esse dia em nome de Jesus. Quero meditar com vocês hoje, meus irmãos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 11, o ministério do Espírito Santo. Glória a Deus. Esses dias nós temos meditado muito sobre o ministério, o agir, o serviço do Espírito Santo. Nós já aprendemos que o Espírito Santo é Deus na terra e ele tem esse serviço operando em nós e através de nós. E este ministério, meu irmão, ele é glorioso, ele é perfeito. Nós vamos entender isso aqui na palavra do Senhor. Diz aqui então a palavra do Senhor: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata e o Espírito vivifica. Então o apóstolo Paulo está falando para aqueles irmãos da cidade de Corinto: olha, irmãos, nós não temos capacidade nenhuma de pensar essas coisas, de falar essas coisas, de executar essas coisas que nós estamos fazendo. Mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Esse Deus que nos chamou, esse Deus que nos capacitou, esse Deus que nos deu o Espírito Santo. E é por meio do Espírito, não é por meio da letra, não é conhecimento simplesmente, é unção, não é estudo simplesmente, é poder, é sabedoria do alto, é uma vida crucificada, é uma vida rendida, é uma vida esvaziada, mas preenchida agora pela nova vida gerada pelo Espírito Santo. O ministério do Espírito, meu irmão, ele que vivifica. Ele é que vivifica. Não tem filosofia, não tem teologia que vai fazer a obra que só o Espírito Santo pode fazer, que transforma a mentalidade das pessoas. É o Espírito de Deus que dá vida. Queridos, a Bíblia diz que o fruto do Espírito, meu Deus, olha isso aqui, meu irmão. Olha isso aqui, a Bíblia está falando que nós somos ministros de uma nova aliança, um novo acordo com Deus, e que não é da letra, mas do Espírito que vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que o Espírito vivifica? Porque o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele agora habita em nós e ele produz em nós a vida, a verdadeira vida. Que vida é essa? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E os dons que o Espírito também opera através de nós: dom de profecia, dom de cura, dom de fé, meu Deus, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, dom de línguas, dom de interpretação das línguas. Esses são os dons espirituais. E tem os dons ministeriais, o dom do profeta, o dom do apóstolo, o dom de evangelista, o dom de pastor, o dom de mestre. Tudo isso é o Espírito Santo de Deus que opera no corpo de Cristo hoje, a igreja do Deus vivo. Nós recebemos da parte de Deus esse encargo, essa capacitação, porque nós de nós mesmos nada podemos fazer.
E diz mais o versículo 7: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior a glória, o ministério do Espírito? Ô, meu irmão, vamos entender isso aqui. Quando a Bíblia fala que o ministério da morte era o ministério da lei, o ministério de letras cravadas em pedras, porque ali, e foi glorioso, Moisés ele foi usado tremendamente por Deus através da vida de Moisés. Deus operou sinais, prodígios, milagres e maravilhas através de Moisés. E agora, meu irmão, nós estamos vendo aqui que esse ministério do Espírito ele é mais glorioso. Por quê? O ministério de Moisés, por mais que tenha sido glorioso, ele simplesmente apontava para a solução. Ou seja, o ministério de Moisés, ele revela a nudez do ser humano, o pecado, o afastamento de Deus. Porque a lei, ela revela o pecado, mas o Espírito revela a graça. Por isso que ele é mais glorioso, meu irmão. Por isso que ele é mais glorioso. Vou repetir para nós pegar isso aqui no nosso entendimento. O ministério de Moisés foi poderoso, mas era um ministério que apenas mostrava o pecado, revelava o pecado e apontava para um libertador que era Jesus. Hoje nós já temos essa revelação, nós já temos essa obra consumada, nós já temos agora o Espírito de Deus dentro de nós, testificando, mostrando, revelando que por meio do sacrifício de Jesus nós somos filhos. E se eu sou filho, meu irmão, se eu sou filho, eu agora posso participar de toda a riqueza do Pai, de toda a graça do Pai, de todo o favor do Pai, de toda a intimidade, Naquela época o povo não tinha intimidade com o Pai. Naquela época o povo precisava fazer vários e vários sacrifícios através de um sacerdote. Hoje não. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, porque o ministério do Espírito está nos revelando a graça redentora do Calvário que Jesus Cristo operou por nós. E diz mais, porque se o ministério da condenação o ministério da lei, é o ministério da condenação, porque não tinha ali a solução. Hoje não, nós temos a solução. Sangue de Jesus, o sangue perfeito derramado, nós temos a solução. Se aquele ministério teve glória, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. O ministério do Espírito é o ministério da justiça, porque ele nos revela a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Por causa de Cristo nós temos paz com Deus, nós somos justificados. Guarda essa palavra no seu coração, meu irmão. Fique com Deus, um forte abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser.